Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, nossa quarta-feira, noite de Evangelho, noite da nossa magnetização das águas, noite de pedirmos bênçãos a todas as criaturas, que Deus se compadeça de todos nós. Estamos para a reflexão da obra Pão Nosso, obra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e hoje nós teremos então a lição de número 76, que tem como título As Testemunhas. Então vamos inicialmente já agradecendo a presença dos amigos de sempre, Ivete, Gilda, Célia, Tânia, Jane, são os amigos que estão conosco, participando todas as noites, incansavelmente. Dilsa conosco também. Isso é muito prazeroso, porque afinal nós estamos aqui desde março, fazendo estes encontros diariamente de segunda a quinta-feira, sempre refletindo, tentando entender um pouquinho dos ensinos de Jesus. Boa noite, Débora, Neuza, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa prece então. Pai de bondade, que a sua luz, a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências e apacentando os nossos corações, Pai. Que os bons amigos espirituais não nos faltem, que em nome de Jesus venham a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança, para que consigamos verdadeiramente caminhar com passos firmes na jornada da vida, ainda que diante de tantos percalços. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, a luz que ilumina as trevas na terra, aquele que trouxe para todos nós o amor na sua exemplificação. Assim, Pai, abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, então, começando as nossas reflexões dessa página 76, nós temos um versículo da carta de Paulo aos Hebreus. E é o versículo 1 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus. Nesta carta, deixe-me só arrumar aqui o som para a hora que entrar, nós então temos a condição de visualizá-los aqui. Por agora, ainda no nosso computador, não entrou. Vocês já estão nos vendo e nós estamos pelo celular, porque não apareceu a nossa live ainda no nosso computador. Daqui a pouco aparece, aí a gente pode dizer boa noite com mais veracidade aos que aqui estão conosco partilhando. Voltemos então a essa reflexão da carta de Paulo aos Hebreus. Nesta carta, e é bom a gente, como nós gostamos mesmo de fazer, ter uma ideia do fato histórico, uma ideia do momento, uma ideia das razões. Nós precisamos visualizar tudo isso para podermos entender a razão desta fala à época e em que ela se aproveita à nossa época. Porque as verdades são sempre assim, não importa o tempo que passe, elas sempre serão úteis a todos nós. Nesta condição, ora ouvimos falar em hebreus, ora ouvimos falar em judeus. Então, o que seriam as diferenças nessa condição? Primeiro que nós vamos ver a questão da palavra hebreu, né? O que significa. Etimologicamente, hebreu seria o descendente de Éber. Éber é de onde vem também a palavra hebraico, hebreu, vem de Éber. Ele é um trisneto de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Então é da tradição, é da raiz do povo. Este trisneto de Sem, um dos filhos de Noé, chamado Éber, é que deu a palavra hebreu, hebraico, chegando até nós. Essa seria, assim, a informação da parte etimológica da palavra. Porém, existe também uma condição de povo, porque Sem, ele foi É interessante a gente ver como Deus age, porque
houve um período em que as pessoas se juntaram para construir aquela famosa Torre de Babel. Povos de todas as línguas ali se encontraram para essa tradição, essa reflexão. E Éber foi aquele que não compareceu, ele não se misturou, ele não quis participar da construção da Torre de Babel. Então ele se manteve à parte de tudo isso, não houve uma mistura de línguas, ele manteve a linguagem, então o hebraico puro, verdadeiro, foi mantido por ele, porque simplesmente ele não se associou às outras pessoas e não incorporou ao seu vocabulário palavras de outras tradições. E Sem, né, ele era um trisneto de Sem, filho de Noé. Sem é daí que vem também a origem da palavra semita. Então, o povo semita é o povo de Sem. Quando hoje, né, no mundo, nós falamos do antissemitismo, e aí muitas pessoas não entendem o que é esse antissemitismo, é a questão de posturas contrárias ao povo judeu. Porque semita vem lá do Sem, que é também da origem do povo. Nós estamos falando tudo isso para ver, às vezes parece-nos complexo, mas quando nós vamos buscar as raízes, como se fosse buscar uma árvore genealógica, vendo os antepassados, aí nós passamos a entender determinadas palavras, determinados comportamentos. Há também, com relação ao hebreu, uma outra condição de análise do que é o povo hebreu, independente de ser descendente de Éber, descendente de Sem, representa os antepassados do povo judeu. Então, o hebreu seria o início da tradição do povo judeu. Nesse início, este povo era um povo que fazia migração, ia de um lugar para outro. Ia de um lugar para outro, mas já era um povo monoteísta, quer dizer, acreditava num único Deus. Então nós vemos que Jacó, que é o pai, né, da origem das coisas, dos povos, ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos que representaram as 12 tribos de Israel, nós sabemos que Jesus era da casa de Davi, aí nós vamos ver os 12 filhos que deram origem ao povo. Um dos filhos, Judá, e para quem assistiu Ben-Hur, vai ver que eles falaram Judá Ben-Hur, quer dizer, ele era dessa tradição. Judá deu origem à palavra judeu. Então, se Éber deu origem à palavra hebreu, Judá deu origem à palavra judeu. E por um tempo, essa tribo de Judá, que era poderosa, ela predominou no retorno a Israel, daquela fuga do Egito para Israel, ela predominou sobre as outras tribos. Então as outras 11 tribos, por afinidade e por domínio de Judá, aderiram ao nome judeus. Então nós temos hebreus, a raiz, a origem, os antepassados, ou aquele que está hoje, poderíamos olhar aquele que está fora do seu território, está em movimento, está em migração, e judeus, aqueles que estão afixados no território de Israel e que teriam essa origem, então, de conduzir as vidas dessa forma melhor. Então, nós vemos como é interessante isso. Por que isso tem a ver com as nossas reflexões? Porque aí nós vamos entendendo comportamentos, tradições e vamos poder entender dessas falas. Então, quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, ele está escrevendo uma carta àqueles que estavam fora do território de Israel, judeus fora do território de Israel, mas que traziam os conhecimentos antigos da raça, da religião, da filosofia, do modo de vida, tudo isso eles traziam. Portanto, quando nós olhamos Paulo escrevendo, e isso está por volta do ano 65, depois de Cristo, né, que ele escreve essa carta aos Hebreus.
aqueles que estavam fora, mas que tinham já conhecimento, que tinham tradição, que tinham cultura. E eram esses que formavam o primeiro grupo de cristãos, que eram judeus de nascença. Estavam se tornando adeptos da mensagem do Cristo, por isso dizemos cristãos, mas que eram judeus de nascença. E agora eles estavam abraçando uma doutrina internamente, talvez por terem ficado fora das tradições, do território com as tradições, eles conseguiram visualizar outros ensinamentos de outros povos. Por isso eles foram aceitaram mais facilmente o discurso dos ensinos de Jesus. Então, por esta razão, porque quando nós somos muito arraigados a determinadas tradições que estamos trazendo conosco, dificilmente nós conseguimos aceitar o novo, processar uma mudança. Muito difícil nós conseguirmos isso. Mas quando nós temos uma mente um pouco mais aberta para os acontecimentos, para aquilo que nos envolve, com as pessoas que estamos convivendo, o que acontece é que nós estamos mais fáceis de aceitarmos alguma coisa diferente que surja, até mais capacitados para esse julgamento, para esse modo, então, de vermos a vida sem tanto radicalismo assim. Bem, enquanto nós estamos conversando com vocês, agora sim que a página chegou até nós aqui. Então, daqui para frente, a gente pode dar aquele boa noite mais direto aos amigos que estão participando conosco. Porque até aqui eu não tinha uma visualização das pessoas que estavam conosco. Então, voltando ao fato da carta aos Hebreus, com que finalidade? Qual era a finalidade de Paulo escrever a essas pessoas que eram os primeiros cristãos judeus que estavam abraçando a mensagem do cristianismo? A finalidade era o argumento final em defesa do cristianismo, porque exatamente por trazerem tradições antigas é que eles tinham as recaídas. Qualquer um de nós, quando nós vamos passar a mudar o jeito de ser, mudar os costumes, até mudar o trajeto. Nós estamos habituados a fazer um trajeto para o nosso trabalho, por exemplo. E se estamos obrigados, por alguma razão, a mudar o trajeto, se não prestarmos muita atenção até que isso seja incorporado ao nosso jeito de ser, se não prestarmos muita atenção, nós vamos acabar, vez ou outra, voltando pelo caminho antigo, porque já é o conhecido. Então, Paulo está escrevendo para defender o cristianismo, porque muitos deles já estavam tendenciosos a voltar à forma antiga de ser. Jesus Cristo, dizia ele, é o Filho de Deus e digno de nossa fé. Então, ele reforçava a pessoa de Jesus para que eles pudessem entender e aceitar. Então, ele falava sobre isso. Vamos lá, boa noite, Regiane, Cidinha, Divone, Terezinha. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade de ver todos vocês aqui. Mas Neuza, mas nós agora está entrando aqui, ótimo. Laura, Eliane, Décio, Edna, são os amigos que estão conosco. Rosângela, Rosa, Márcia está em Ubatuba, mas não está deixando de participar conosco. São os amigos aqui, seu Antônio, Regiane, Mauro, todos conosco. É uma alegria, gente. Estamos encerrando o ano com amigos e isso é muito bom. Então, Paulo, voltando aqui à carta, ele escreve nessa demonstração de quem é Jesus para que aquelas pessoas verdadeiramente o aceitassem. É contra a apostasia. A apostasia era o renegar a fé. Eles, de repente, estavam renegando aquilo que estava sendo passado, querendo voltar ao antigo. Ele ia confortar os que lamentavam o esplendor do culto mosaico.
confrontar, porque muitos lamentavam. O culto mosaico era feito nos templos, com riquezas, tradições, sacrifícios, e o culto cristão nas catacumbas, dentro dos lares, embaixo de árvores, à margem de um rio. Não tinham os templos suntuosos, não tinha ritual suntuoso. Então muitos deles lamentavam a falta do esplendor do culto mosaico. E é assim mesmo hoje. Para muitas pessoas é muito importante o culto com Fausto, com grandeza, com beleza. E se tirar dela essas coisas que são materiais, ela terá dificuldade em ficar com a essência, que são os ensinos. Ela está muito mais presa aos ritos do que ao conteúdo daquela tradição que ela está abraçando. E assim era também. E eles tinham uma outra preocupação, que era, para o culto mosaico, era uma tradição tranquila, era de lei, todo mundo praticava, era o que a lei mandava, todos cumpriam, tinham segurança. E qual era a dúvida? A dúvida deles era que as jovens comunidades cristãs, aquelas que estavam nascendo, os pequenos núcleos cristãos, não estavam à altura para garantir a eles essa tranquilidade de uma expressão religiosa. E nós sabemos que não estavam, porque foram perseguidos, foram sacrificados, foram escravizados, tudo isso. Então eles não tinham como, essas pequenas comunidades se formavam, não podiam dar garantia a eles de estabilidade na prática religiosa. Era tudo às escondidas, era tudo na calada da noite. Então isso tirava o sossego de muita gente. Paulo chama atenção para tudo isso que estava acontecendo. Que nós sabemos, no momento de transição, de mudança, há muita insegurança. E era assim que eles estavam então se sentindo. E analisava ainda Paulo nessa carta a vida do fiel, daquele que abraçava a mensagem de Jesus, dizendo: a vida do fiel deve ser considerada como um êxodo contínuo para uma pátria prometida que não pode ser identificada como um lugar terrestre. Porque a ideia era sempre de um templo, de um reino dos céus, de que Jesus iria construir um reino que se faria sobre a terra, quando ele próprio diz: o reino de Deus está dentro do coração, está dentro do homem, o reino dos céus. Ele falava sempre de alguma coisa que não estava ao alcance das mãos como algo material. Então Paulo diz que o fiel, o cristão verdadeiro, a vida dele deve ser considerada como um êxodo contínuo. O êxodo é essa mudança, sair de um lugar para outro internamente, de mudança constante. Esse era o êxodo que Paulo falava. O cristão tem que sair do ponto que ele está e mudar e se movimentar no sentido desse crescimento espiritual para chegar a um lugar que não está locado ou localizado na terra, mas é algo que transcende a materialidade terrena. O reino dos céus está fora de tudo isso que a gente possa imaginar como um reino na terra. Bem, esse era o panorama que Paulo enfrentava e o conteúdo da carta aos Hebreus está tratando de tudo isso. Está falando de tudo isso com aquelas pessoas e, como a gente pode ver, muito semelhante a comportamentos atuais que nós percebemos das pessoas. Emmanuel vai fazer um comentário nessa lição 76, em cima dessa carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E o que é que diz este versículo? Porque Paulo estava no capítulo 11, falando da condição dos cristãos, daquilo que eles encontravam na vida e do comportamento que deveriam ter. E nessa abertura do capítulo 12, então ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço. Esse versículo ainda continua. Emmanuel usou esse trecho do versículo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço. Paulo dizia de que o tempo inteiro estamos sendo olhados, e olhados por encarnados e desencarnados. Ninguém faz nada sobre a face da terra que escape aos olhos de alguém. Nos nossos dias atuais, além de olhos encarnados e desencarnados, nós temos os olhos digitais das câmeras que filmam tudo em todo lugar. São testemunhas dos nossos atos. Muitas vezes flagram coisas que jamais imaginaríamos que aquela pessoa faria. Mas esses 1000 olhos estão nos vendo. Nós não estamos tão sozinhos quanto pensamos. Nós pensamos que estamos sós, mas nós constantemente estamos sendo vigiados por 1000 olhos. E aqui é disso que ele fala. Deixemos todo o embaraço, porque o que faz o nosso comportamento ser um pouquinho mais complicado são os embaraços, os enroscos. E nós poderíamos pensar, né? Que embaraços, tudo que nos atrapalha e de avançar, de nos tornarmos criaturas melhores, tudo isso é embaraço, tudo isso é enrosco da alma. Então, todas essas questões dos melindres, todas as questões desses sentimentos mais tumultuados que muitas vezes temos, ódios, rancores, mágoas, tristezas profundas, isso é embaraço para a alma. Isso impede esta alma de caminhar mais livre. Eu não sei se vocês já assistiram um desenho que está passando na Disney de nome Soul, S-O-U-L. Este desenho mostra isso, por incrível que pareça. No canal da Disney podem ver esse desenho. Então ele mostra as alminhas muito alegrinhas brincando lá no plano espiritual, prontas para a reencarnação. E temos lá uma alma dificinha, não há mentor que aguente aquela, porque tudo que os mentores propõem, aquela alminha dá um jeito de não reencarnar, porque ela não concorda, ela não aceita. Até que ela acaba embarcando numa viagem boa. Mas ela se prende a coisas materiais. A essas coisas que nós estamos falando. Se prende a essas lembranças mais pesadas, se prendem a sentimentos, a paixões, a emoções mais exacerbadas. E com isto, ela retorna ao mundo espiritual. Agora, não é mais aquela alminha alegre, toda clarinha, parece um fantasminha, Gasparzinho pulando. Ela está num local de trevas, num local de tristeza, num local de solidão. E ela mudou o seu comportamento. Ela não está mais aquela criatura alegre, livre, leve e solta. Ela parece que carrega o peso do mundo nas costas. E até que possa ser trabalhado isso, chamada a sua atenção, e aquele então mentor, que não é um mentor propriamente dito, mas por amizade, por amor, ele começa a trabalhar com ela, levando várias possibilidades de trazê-la à realidade. Ela está fugindo, ela está nas trevas, ela está na escuridão. Então são esses atrapalhos, esses embaraços que Paulo diz, né? Deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada, tudo aquilo que nos faz mergulhar por caminhos de tristeza, de aflição, de angústia. Deixemos isso. E o que é que faz essa alma retomar ao estado de origem? Porque o estado de origem é o estado de paz. Nós somos filhos de Deus, Deus é amor, Deus é paz, nós também somos. Então o que faz? Exatamente o amor, a dedicação de alguém é que faz com que essa alma recupere o seu estado normal, porque o estado normal de todas as almas ou espíritos criados por Deus é o estado de alegria, de bem-estar, de felicidade. Mas nós vamos
agregando tantas coisas no nosso psiquismo, no nosso sentimento, no nosso modo, que vão transformando o nosso modo de ser e nos tornando essas criaturas mais densas, mais complicadas, mais difíceis. Por isso, a gente vê que um desenho de hoje, século 21, nós estamos falando de uma página escrita por Paulo lá em 65 depois de Cristo, e há uma citação que esse desenho animado vem trazer claramente para que a gente observe. Está ali. Então as verdades são assim. Passe o tempo que passar, elas chegarão até nós. Não importa como estarão descritas, pintadas, mostradas, mas elas chegarão na linguagem que nós consigamos entender. Na linguagem. Aquela época era essa linguagem de Paulo. Hoje, talvez, esse desenho animado possa fazer com que as criaturas reflitam um pouquinho mais sobre os sentimentos, sobre o comportamento, sobre a maneira de pensar e agir. Quem sabe? Está ali, é uma proposta, uma boa pedida para esse final de ano. Quem ainda não assistiu, procure assistir porque vale a pena. Mas aqui, nesta fala de Emmanuel, quando ele analisa, e Paulo diz, deixemos todo o embaraço, que é aquilo que nos atrapalha, e ele continua na sequência do versículo, dizendo, o pecado que nos envolve. E aí vamos retomar aquela lembrança do que significa pecado. Pecare, errar o alvo, pisar fora, errar. Então, muitas vezes, nós erramos o alvo do nosso interesse, do nosso sentimento, das nossas atitudes, do nosso modo de pensar. Enviesamos o alvo, erramos, tivemos uma visão torta do alvo. É preciso não errar, é preciso retificar. Por isso que Jesus dizia, vá e não peques mais. Quer dizer, não erre mais o alvo. O alvo para todas as criaturas é o amor, é o bem, é a paz, é a fraternidade, é a harmonia, é a alegria, é a fé, é a esperança. Esse é o alvo. Então, quando Jesus dizia, vá e não peques mais, quer dizer, não se desvie deste alvo, porque ao se desviar disto, nos dirigindo para outros alvos, nós acabaremos adoecendo, nós acabaremos nos complicando, nós acabaremos nos densificando nos sentimentos, nas emoções, e não vale a pena. Então, Emmanuel vai analisar isto, esta questão desses testemunhos. Há em torno de nós uma tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem, percebam bem. Então, quando nós falamos em nuvem, nós estamos falando de coisas do céu, coisas do éter. Então, poderíamos ter até a nuvem de espíritos em torno de nós. Fossem espíritos bons, se assim merecemos, ou fossem obsessores, perseguidores, se assim também o merecemos. Mas lembremos que estamos sempre olhados, estamos sempre vigiados, estamos sempre sendo perseguidos por alguém, seja bom ou ruim, no mínimo pelo nosso anjo de guarda. Ele é testemunha daquilo que fazemos, pensamos, agimos, sentimos. É o maior testemunha, é o nosso anjo de guarda, está sempre junto de nós. Mais os espíritos amigos, mais os inimigos, enfim, há uma grande nuvem de testemunhas em torno dos nossos atos. Então não fazemos nada que fique escondido, nem o pensamento. Somos livres para pensar, mas não esqueçam que o nosso pensamento plasma imagem, e eles podem ver essas imagens ao vivo e a cores. E aí nós estamos ali, né, à mercê daqueles que possam nos ver de um outro ângulo, de uma forma diferente. Então, continua Emmanuel a analisar essa página, falando deste conceito de Paulo que ele traz nesse versículo, e é para os aprendizes do Evangelho. Então, ele deixa muito claro que esse chamado de atenção, portanto, também nós,
os aprendizes do Evangelho. Aqueles que já estão se debruçando sobre conhecimentos, ensinamentos, a fé, já estão no exercício de uma religião. Então, portanto, nós também. Ele se incluiu e todos nós estamos inclusos dentro disso, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Não pense que porque eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu vou ao centro, eu assisto palestra, eu tomo passe, eu participo da meditação, da vibração, e por conta disso eu estou toda protegida, blindada. Não estamos. Não estamos. Muitos olhos estão nos vendo, e ainda mais quando queremos andar direitinho, que aqueles olhos nos veem mais ainda, para ver se encontra algum ponto fraco, alguma arte que a gente está fazendo escondidinho, e aí, então, ser a deixa para que eles se aproximem. Deixemos todo embaraço. Então, é um alerta. É um alerta. Deixemos tudo aquilo que dificulta a nossa vida. Eu vi a Eliane Moura aqui, e ela, um dia desse, colocou que estava fazendo uma faxina, mudando, tirando coisas que não serviam mais para vida que segue, ano novo, e é essa mesma proposta que muitas pessoas fazem. Mas isso não é só na parte material, perceberam? O que Paulo está dizendo é que todos nós temos que ter esse momento de limpeza, de faxina, de substituição de coisas que não mais dizem respeito ao nosso interesse e que precisamos agregar coisas novas para a jornada que vem aí pela nossa frente. Boa noite, Laura, Débora, Kazuko, Ana Maria, boa noite a todos vocês. Então, continua Emmanuel dizendo, olha, são conceitos que Paulo está trazendo para os aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Então, pensar que vem aqui para fazer nada é engano. Nós estamos aqui e cada dia é um dia de luta. Não estamos dizendo de um dia de luta externa, dificuldades, não é isso não. É luta interna, todo dia. Frear a língua, o pensamento, sentimentos que vêm que não são os melhores e a gente ter que segurar isso, não vale a pena, deixa... E assim vamos levando, é uma luta constante. É um alerta o tempo inteiro para não incorrermos nesses erros já anteriormente praticados. Cada existência humana, então uma encarnação inteira, é como um dia de luta, é um dia de tarefa, um dia de trabalho para todos nós. E generoso degrau para a ascensão infinita. Não tem como nós ascendermos, subirmos um degrauzinho na evolução, se não vencermos as dificuldades do degrau anterior. Então, uma coisa vai servindo de substrato para outra. Eu só posso ir um passo adiante se o meu passo anterior me trouxer até ali. A natureza não dá saltos. Esse é um ditado que a gente ouve. A natureza não dá saltos e a nossa evolução também não dá saltos. Ela se processa gradativamente. Ah, mas Paulo mudou assim. Ele encontrou Jesus, daí há dias ele já estava abraçando outra história na vida. Não, não foi assim. Aquele espírito estava pronto. Ainda tinha uma blindagem que não permitia que ele se mostrasse. Por isso que Jesus diz que ele era o vaso escolhido. Ele já tinha a condição de ser escolhido. Ele estava pronto. A última blindagem caiu ali, quando ele diz até que caíram escamas dos seus olhos. Foi a última blindagem para ele ver a vida de forma diferente. Não foi num salto que ele mudou. Era um espírito pronto, ele já veio conquistando esses valores, mas havia algo que o prendia a determinados comportamentos que foi erradicado ali. Então nós vamos crescendo, nós vamos nos adiantando. E aí ele diz então, cada encarnação é um degrau para a ascensão infinita. Esta encarnação que estamos vendo é só um degrau.
É só um dia na nossa jornada, é só um degrau para podermos ascender um pouquinho mais, mas nós temos que fazer toda a tarefa que está ali, que vai nos impulsionar para um degrau acima. Em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Em qualquer posição. Vamos pensar Jesus. Jesus estava aqui, encarnado, mergulhado na carne, vivendo, e olha o Espírito que é Jesus. E ele estava cercado por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas encarnadas que queriam muitas vezes encontrar algum deslize para comprometê-lo. E testemunhas desencarnadas, porque quando ele tem aquele encontro com o demônio, né, no alto da montanha, são espíritos maléficos que procuraram assediar Jesus, que procuraram derrubá-lo de alguma forma. 1000 olhos para esperar a fraqueza dele. Ele estava no deserto, ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava com sede, então vamos oferecer o que ele está necessitado. Quem sabe assim ele se rende a nós. 1000 olhos estão sempre nos olhando, estão sempre nos vigiando. Boa noite, Décio, boa noite, Edna, que estão aqui também chegando. Aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico. Olha quem é que está nos vigiando. Quem são os 1000 olhos? A grande multidão de olhos que nos veem. Primeiro lugar que Emmanuel coloca, aquelas que constituem, aquelas pessoas que constituem parte integrante do quadro doméstico. Porque é só dentro das nossas paredes, aqueles que convivem conosco é que podem observar as nossas grandes falhas ou as nossas pequenas vitórias. São eles que podem identificar. Porque não aguentamos ficar o tempo todo fingindo para todo mundo. Há momentos em que nos mostramos como somos. Há uma pequena história de um casal que chegou no centro espírita e a senhora, a esposa, falou com o dirigente da casa: olha, eu queria saber se vocês não têm aqui no centro uma edículazinha no fundo. Aí ele disse: mas por que você está necessitando? Ah, sim, eu gostaria de morar aqui no centro, nessa edícula, se fosse possível. Ele disse: nossa, mas vocês estão em situação tão difícil, precisando então entregar a casa, vamos tentar arrumar alguma coisa. Eu disse: não, é que meu marido, quando chega aqui, ele trata todo mundo, ai minha querida, ô meu amigo, e abraça e conversa, e lá em casa ele é um horror para toda a família. Então eu queria morar aqui dentro do centro espírita. Então veja bem o que é uma historinha. Mas é isso mesmo, aqueles que estão conosco, aqueles que são parte integrante do quadro doméstico, que compartilham da nossa vida o tempo inteiro, é que são os olhos que nos vigiam o tempo todo. Sabem de nós mais do que nós mesmos. Nos conhecem talvez mais do que nós nos conhecemos, porque observam. E ainda, não se limitando apenas a esses que partilham do mesmo ambiente doméstico, da mesma família, ele diz: amigos e benfeitores de cada homem que os observa de diferentes ângulos da vida. Amigos e benfeitores. Cada um, amigos e benfeitores, encarnados e desencarnados. Cada um nos olhando de um diferente ângulo da vida e observando uma faceta nossa. Então nos identificando, mostrando, sendo capaz de apontar alguma coisa a nós. E dos altiplanos espirituais, amigos e benfeitores do mundo espiritual. Então nós temos os encarnados mais próximos de nós, nos atentos à nossa presença, ao nosso modo de ser, e temos amigos e benfeitores no mundo espiritual, também nos olhando de ângulos diferentes, atentos à nossa movimentação todinha.
Então continua Emmanuel nessa reflexão a respeito das testemunhas. Vejam que são muitas testemunhas, são muitas, porque estão ali junto de nós, observando o nosso jeitinho de ser. Ele faz uma observação dizendo: em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que, primeiro, lhe relacionam os passos. Então, espíritos que estão constantemente observando o nosso jeitinho de caminhar na vida e vão relacionando os passos, para onde vamos, o que fazemos, estão ali. É uma nuvem de testemunhas, de criaturas que estão observando o cristão. Porque é aquilo, se você se diz cristão, você está se comportando como tal? Eles estão atentos a isso e também anotam as nossas atitudes. Anotam as nossas atitudes. Marcam lá num caderninho para um dia abrir o baú e despejar aquilo que anotaram. São atentos a isso, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo. Não reencarnamos a esmo, sem uma obrigatoriedade, sem uma programação, sem algo a cumprir, algo a aprender, algo a contribuir. Não há acaso, nós não estamos aqui por acaso, não estamos. Então ninguém alcança uma experiência terrena, ninguém reencarna a esmo. São razões sólidas, com bases no amor ou na justiça, que nos ajudam a chegar aqui. Estamos aqui hoje, reencarnados por razões sólidas. Não há acaso, não é a esmo, não é sorte, roleta russa, nada disso. Simplesmente base no amor, ou por conta de sabermos fazer tudo isso muito bem feitinho e podermos contribuir com esse mundo melhor, ou por conta da justiça divina, onde temos dívidas, comprometimentos a acertar com outras criaturas. Estamos aqui por razões. Não é por acaso. Não há acaso. Há que colaborar, há que fazer alguma coisa. Hoje ainda me perguntaram: poxa, mas tanta gente ruim no mundo, e se a gente está um pouquinho melhor, por que é que nós estamos junto desse bando tão ruim? É simples. O melhor está junto do pior, que é para dar exemplo, para poder mostrar um outro caminho. Não é para ele se comprometer no pior, é para que o pior possa enxergar o que é melhor. Não é fácil, é demorado, mas existe uma razão. Não tem acaso. Existe uma razão, e a razão está com base no amor, que pode ser uma dedicação, pode ser uma missão, pode ser uma tarefa, pode ser um desejo de contribuir com a melhoria, ou com base na justiça. Nós devemos essa a alguém. Por conta disso, estamos aqui, cumprindo a nossa parte. Não é passeio, diz o Vladimir, verdade. Ninguém caiu de paraquedas, ninguém está aqui como um parquinho de diversão. Isso não é passeio. A vida é algo muito sério. Um sério que deve ser levado com alegria, com leveza, mas que tem responsabilidades. Todos os nossos atos têm responsabilidades. Temos responsabilidades com os outros. Então, na continuação, Emmanuel vai verificar, falando da reencarnação como algo preparado, como algo já organizado. Ele diz assim: antes da reencarnação. Então, o que aconteceu conosco antes de chegarmos aqui? Antes de mergulharmos na carne? Estávamos naquelas alminhas do desenho, saltitantes, pulando? Quem estava nos preparando? O que estávamos sendo preparados para poder fazer o mergulho na carne? Espíritos generosos, antes da nossa reencarnação, endossaram as súplicas da alma arrependida.
Havia o arrependimento, a visualização dos enganos, daqueles pecados que Paulo fala, que são os entraves, daqueles alvos errados que nós já tiramos tantas vezes. Por conta disso, suplicamos, me deixa agora acertar, me ajuda agora a fazer diferente. Então, espíritos generosos endossaram esse nosso pedido para que a gente ganhasse a possibilidade de estar aqui. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Processos que estão na nosso currículo no mundo espiritual. Processos de comprometimentos com criaturas, e houve ali uma avaliação desses processos para dizer, então vai, agora é pela justiça que você vai. É preciso cumprir isso. E aí vamos abraçar então a tarefa. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidade da luta redentora. Amigos foram lá interferir no serviço de auxílio para colocar na nossa programação, contribuindo numa organização que atendesse a nossa necessidade particular de crescimento. Nós estamos vendo isso na obra Nosso Lar, das segundas-feiras, onde Dona Laura está mostrando tudo isso. Ela trabalha no auxílio e ela está se programando para uma reencarnação. O marido já a antecedeu e ela virá com ele para ajudar outros familiares na Terra. Então há uma programação, amigos trabalham para organizar tudo isso. Esses irmãos, então, espíritos generosos, juízes, amigos, esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Aquele que pediu por nós lá no mundo espiritual, olha, eu quero tanto ajudar, vamos organizar. Não, eu prometo que dessa vez ela vai fazer direitinho. Eles vão estar juntos o tempo inteiro para ver se a gente está fazendo direitinho mesmo. Para ver se nós estamos cumprindo direitinho aquilo que foi combinado. Então eles passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Nós estamos sob sua tutela, são responsáveis por nós. Com uma tarefa, a Tânia, que medo de decepcionar esses espíritos que investiram em mim. Acho que a gente não tem que ter medo, porque eles sabem das nossas limitações, das nossas dificuldades. Nós temos que tentar fazer o melhor. E depois nós vamos ver se conseguimos dar conta de verdade ou fizemos quanto por cento da proposta que era tida. Mas eu acho que eles não vão se decepcionar conosco se perceberem o nosso desejo, o nosso empenho. Ainda que não realizemos tudo da forma como deveríamos, mas se nos esforçamos, eles não têm por que se decepcionar. Nenhum de nós se decepciona com uma criança, um filho, um aluno, por ele não ter conseguido concluir com louvor uma tarefa qualquer. Mas quando percebemos que ele fez com extremo desejo de acertar, com dedicação, com amor, mesmo que não tenha aquela qualidade excepcional, foi o melhor que ele pôde fazer. E isso é um grande passo. Então não temos que ter medo de decepcionar ninguém. A grande decepção vai ser nossa. Nossa! De não termos feito, não termos cumprido. Aí a decepção é nossa. Tínhamos uma expectativa e muitas vezes não conseguimos dar conta. Isso sim, mas os outros estão nos conhecendo muito bem, observando tudo isso. Então eles vão ser sim testemunhas permanentes do tutelado enquanto perdura a nova tarefa. Vamos pensar. São 3 colocações: espírito generoso, juízes, amigos. Vamos pensar que um espírito generoso, um espírito bom, um anjo de guarda maravilhoso, pensou para nós uma determinada tarefa, enquanto o espírito amigo pensou para nós outra situação. E o juiz lavrou uma sentença por conta de algo que tinha sido feito. Vendo isso, nós vamos perceber que seriam 3 frentes de trabalho distintas. Então, em cada frente de trabalho dessa, para cumprir
aquilo que o juiz determinou, aquilo que o amigo escolheu, aquilo que o Espírito generoso então colocou em disponibilidade para nós, eles cada um vão estar atentos ao cumprimento daquilo. Por isso que Emmanuel nos diz que eles a sua tutela vai perdurar, quer dizer, a sua proteção, o seu amparo, a sua presença, a sua orientação vai perdurar enquanto perdura a nova tarefa, aquilo que eles ajudaram a escolher para nós. Então, estarão lá, tomando conta, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo, para que a gente cumpra da melhor forma possível. E lhe falam, vejam como eles são tão atentos, lhe falam sem palavras, sem nenhuma palavra, nos refolhos da consciência. Então eles não vão aparecer para nós para dizer, você tem que fazer desse jeito ou daquele. Porque muita gente vai em busca das evocações, dos trabalhos mediúnicos, para que determinados espíritos, mentores generosos possam dizer o que ele tem que fazer da vida, que caminho seguir, como fazer para chegar aqui ou ali, para escolher isso ou aquilo. Os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, aqueles que sobre nós têm alguma coisa determinada, estão atentos, mas não vão dirigir a nossa vida assim não, de aparecer é por aqui, é por ali, por ali. Não, não é assim não. Quando Emmanuel apareceu a Chico Xavier, ele ainda muito jovenzinho, e falou da proposta de trabalho que ele deveria executar, e Chico executou por mais de 60 anos, Chico disse assim, mas o que é preciso? Porque Chico disse a ele assim, bom, se os espíritos nos ajudarem, os bons espíritos nos ajudarem, nos protegerem, nós vamos poder fazer isso. Que não nos falte a ajuda dos bons espíritos. E Emmanuel disse para ele, muito simples. São precisas 3 coisas para que você tenha essa ajuda. E o Chico perguntou quais? Emmanuel disse disciplina, disciplina e disciplina. Então, eles estão nos olhando, intercederam por nós, nos ajudaram a organizar a programação reencarnatória, estão sempre nos intuindo, mas para que isso seja percebido por nós, nós temos que ter essa condição de disciplina, disciplina e disciplina. Trabalho, responsabilidade, dedicação, vontade de vencer, essas são as disciplinas. A disciplina de nos livrarmos desses atrapalhos que Paulo diz na sua carta, desses pecados que ele está mostrando que dificultam a nossa caminhada, a disciplina de não nos envolvermos nessas condições. É essa disciplina, e aí eles poderão sim nos ajudar. Como? Falando nos refolhos da consciência. Vai aparecer para nós como uma grande ideia, nós estamos ali com uma dificuldade, de repente, o que nos aparece? Puxa, nossa, como é que eu não tinha visto isso desse jeito? Olha que coisa boa que eu pensei agora. Eu pensei, não, pensaram por mim, estão me ajudando a encontrar um caminho. Mas a minha disciplina de querer solucionar, de querer fazer o melhor, é que vai ser a chave para essa ligação, para que possamos ter esse amparo. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Isso é muito sério. Família. Os componentes da família, filhos e pais, esposo e esposa, irmãos e parentes, são do grupo consanguíneo, aquela família, são protagonistas do drama evolutivo. Isso aqui é um drama, é uma história que está se desenrolando e todos estes elementos são personagens do meu drama,
da minha história evolutiva. Eles não estão junto de mim por acaso. Eu não estou junto deles por acaso. Todos estamos ligados por alguma razão para mutuamente nos ajudarmos a solucionar esses dramas, essas pendências, essas dívidas, esses acertos, esses aprendizados que estamos fazendo. Se não cumprimos, porque temos até o livre-arbítrio para abrir mão disso, só estamos postergando, só estamos deixando para mais daqui a pouco. A próxima a gente se encontra de novo. E aí, vamos começar do ponto que paramos. Fomos um trechinho do caminho? Ótimo! Aquele trechinho foi vencido, a primeira página da história. Mas os outros capítulos ainda vão ser escritos. E precisam ser escritos. Não tem como escapar. Às vezes, até por essa nossa atitude, acrescentamos alguns pesos a mais, alguns capítulos a mais nessa história. Outras vezes, aliviamos um pouquinho, encurtamos a história para um final mais feliz. Deus é quem sabe e cada um de nós tem a consciência a lhe dizer exatamente o que fazer. Mas vejam que a nossa família consanguínea não é por acaso. O núcleo, o ninho em que estamos, todos são elementos necessários, são protagonistas do drama evolutivo daquele grupo. Nós evoluímos em grupo também, não é só individual. Nós evoluímos em grupo, um auxilia o outro nessa evolução. Os observadores em geral permanecem no outro lado da vida. Os que estão só para olhar, aqueles 1000 olhos, normalmente eles permanecem do outro lado da vida. Os que estão aqui conosco não estão só para olhar, embora tenham esse olhar para nós, né? Para o nosso jeito de ser, nos identificam muitas coisas, como nós identificamos em cada um deles muitas coisas no seu jeito de ser. Mas estamos aqui para nos ajudar mutuamente. São testemunhas tão reais, tão concretas do nosso existir, que estão fazendo parte da mesma história. Os outros estarão assistindo a tudo isso. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta. Mais uma vez falando dos familiares. Faze, pois, o bem possível no dia a dia de hoje. Hoje, enquanto estiver junto. Enquanto a vida está colocando junto, aproveita, faz o melhor que possa. Pode ser que amanhã se separe, por N razões. A vida pode conduzir um para um lado, outro para outro lado. Não sabemos. A morte pode fazer a separação física entre as pessoas. Desentendimentos mais graves podem ocasionar essas separações. Deu para levar até um pedaço. Enquanto estiver junto, faça o melhor, para não se arrepender de ter deixado alguma coisa pendente. O que virá pela frente será uma nova jornada, será uma nova carga, um novo preparo para dar continuidade. Então, no dia a dia de hoje, faze todo o bem possível e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor, aqueles que intercederam por nós, os espíritos generosos, os nossos amigos entes queridos, desencarnados. Eles estão nos olhando o tempo todo, estão nos acompanhando em espírito, cheios de preocupação se nós vamos conseguir verdadeiramente vencer e cheios de amor para conosco. Nós vamos ver que a mãe de André Luiz, quando ele se encontrava no hospital, já próximo à desencarnação, o corpo físico já bem combalido, ela estava ali presente. Que ele não a viu, mas ela estava ali para dar a força necessária a ele para fazer essa passagem, essa transição. Senão ele não conseguiria se ele não tivesse essa força. Ela estava atenta. No mundo espiritual, ela não pôde estar com ele porque eram níveis vibratórios diferentes, mas ela não deixou de visitá-lo e não deixou de
interceder por ele junto aos amigos, para, num futuro, quando ele estivesse mais equilibrado, eles pudessem se encontrar, como aconteceu. Ela foi visitá-lo no hospital, depois nós vamos ver mais à frente que ele vai visitá-la no ambiente em que ela vive. São essas coisas. Quer dizer, nada é ponto final na nossa vida. Tudo é vírgula, tudo tem continuidade. Às vezes, nós estamos aqui, né? Dia 30 de dezembro de 2020. Muita gente dizendo assim, esse é um ano para esquecer. Engano. Esse vai ser um ano para lembrar. A história vai se lembrar desse ano com toda essa confusão mundial que aconteceu. Os livros vão registrar isso. Num futuro, nós vamos olhar tudo isso como fatos da história da humanidade. Então, nada do que está acontecendo é ano para esquecer, é ano para aprender, é ano para resistir, é ano para agradecer a Deus a força de irmos adiante e de entendermos que não é um fim. Amanhã, dia 31, não será o último dia, fim, ponto final, acabou o ano. Não, é uma vírgula. É um respiro para continuarmos 2021. Nada vai mudar do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021. Nada vai mudar como um passe de mágica. As coisas vão mudar. Com certeza elas vão mudar. Porque nada fica como era antes. Está sofrendo influência e vai haver mudança. Sempre para melhor. Será para melhor. São as esperanças chegando, são soluções que estão sendo buscadas, é o amparo chegando, forças sendo renovadas, alegria envolvendo os corações mais um pouco para uma jornada. As coisas vão mudando, mas é assim como um diluir de a noite. Ela é mais escura à meia-noite, depois ela começa a clarear. É como se estivéssemos na meia-noite, a hora mais escura. E depois começa a clarear até um alvorecer festivo mais adiante que nós teremos. Então temos todas essas expectativas para esse nosso momento que estamos vivendo. Já estamos passando o nosso horário, vamos com a nossa água, pedindo a Deus que permita que sobre ela sejam derramadas as bênçãos que necessitamos, os fluidos que precisamos para a saúde, para o equilíbrio, para a força, para o bem-estar geral. Todas as criaturas possam sorver águas magnetizadas, aquelas que estão à cabeceira dos doentes, aquelas que são disponibilizadas para descedentar as criaturas em dificuldade. Seja um fortalecimento, seja este fluido natural aquele que há de portar o melhor do plano espiritual para cada um de nós. E vamos encerrar hoje, lembrando que amanhã, ainda dia 31, mas é quinta-feira, se Deus quiser e assim nos permitir, estaremos aqui às 20 horas com as falas de Jesus na obra de Chico Xavier, né, através do nosso Humberto de Campos, a Boa Nova, as falas de Jesus. E vamos encerrar com a prece de Cáritas, tão característica das nossas quartas-feiras, que nos diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os corações e a luz ilumine todos os lares onde estão aqueles que são os 1000 olhos que nos veem e com os quais temos então o nosso comprometimento reencarnatório. Que a paz esteja em todos os cantos desta terra. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.